Meu nome é Charlotte Coutinho, sou filha caçula de Dr. Elcimar Coutinho e vou ler o começo. O começo. Guardo poucas recordações da minha infância. Foram quase 10 anos da minha vida que se passaram, como se não tivessem existido. Era uma sensação de que tudo estava no mundo dos sonhos. Imagens pouco nítidas e até fúlgidas dos locais onde vivi e das pessoas com as quais convivi naquela fase. Creio que essa sensação refletia um período feliz, livre de episódios marcantes e emocionantes, que a minha memória não os imprimiu como inesquecíveis. Segundo filho do Dr. Elcior, único farmacêutico, único médico e ainda por cima prefeito de Pujuca, pacata cidadezinha do recôncavo baiano, onde todos se conheciam. Só poderiam mesmo levar uma vidinha tranquila, sem acidentes de percursos, dos quais pudesse guardar lembranças. Apenas as imagens da estação ferroviária ficaram na minha memória. A plataforma se enchia de gente ao anoitecer, e para lá íamos. Também quase todos os dias esperar o meu pai. Provavelmente a repetição do ritual no cotidiano me fez gravar essa imagem. Somente aos 9 anos de idade, quando a família veio morar na cidade do Salvador, comecei a memorizar o que via, vivia e o que fazia. Moramos inicialmente em Itapajipe, mais precisamente no Poço defronte do mar, junto à praia do Bogari. A casa alugada para abrigar a família era um sobrado verde, bem grande, que ostentava uma placa na porta com o nome de meu pai, Dr. Elcior Coutinho, farmacêutico e médico. Amendoeiras frondosas que aos meus olhos de criança pareciam imensas. Elas mantinham a área permanentemente sombreada. Tenho até hoje a impressão que nasci aos 9 anos de idade, quando chegamos em Itapajipe. Ali vivi as minhas primeiras aventuras. A partir da nossa chegada a Itapajipe, lembro-me de tudo. Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e irmãs, dos primos. Puxa, como eu tinha primos, os filhos da tia Dedé, Edeltrudes, Dan, Gil, Cid, Ari, Ida, Iva e Léa. O primo Gil, além de médico, era excelente desenhista. A sua capacidade de desenhista muito contribuiu para estreitar a aproximação que mantinha com meu pai. Gil ajudava-o na preparação de sua tese para concurso de professor, que versava sobre a estrutura das folhas de algumas plantas medicinais. Os filhos da tia Hilda, Herberto, Beto, Florilda e Dilma, e os da tia Sofia, Elisa, Leófia, Elisa, Elionai, Sogildo, Eônia e Eurese Van Dyck e Marina eram filhos de outra irmã da minha mãe, que não cheguei a conhecer. As tias eram bem casadas, Dedé com o tio Inocêncio Sesimbra, Hilda com o português Floriano Santos e Sofia com o tio Leovigildo Pena. O tio Sesimbra tinha sido tabelião em Ilhéus, tornou-se funcionário da Bolsa de Mercadorias da Bahia, quando se mudou para Salvador. Aqui sempre viveu de um salário modesto, morando em pequenas casas de aluguel. Na época do integralismo liderado por Plínio Salgado, entusiasmou-se com o movimento e procurou convencer a família a acompanhá-lo. Felizmente, não foi bem sucedido. Minha mãe e suas 3 irmãs mantiveram os respectivos maridos dedicados até o final de suas vidas. Sesimbra com a tia Dedé estavam estabelecidos em Itapajipe, na ladeira do Bonfim, depois do Largo do Papagaio, e era com a família deles que a nossa convivia mais, se comparada com as demais. As tias Hilda e Sofia, naquela época, ainda moravam em Ilhéus e Pirangi, cidades do sul da Bahia, de onde vieram os Metzger. O meu primo Ari, filho de tio Sesimbra e tia Dedé, muito presente,
exerceu significativa influência em minha vida durante os 2 anos que moramos em Itapajipe. 3 anos mais velho do que eu, iniciou a mim e o meu irmão Alaô na leitura das revistas em quadrinhos e a frequentar o cinema. Em Itapajipe, frequentávamos a Ribeira, onde aos domingos assistíamos às regatas festivas. Éramos levados à missa na Igreja do Rosário ou na Penha e tomávamos banho de mar na praia do Bugari. Nas tardes sem regata, íamos assistir à ameriçagem de hidroaviões no Porto dos Tanheiros, ao lado da estação de passageiros. Também frequentávamos o Cinema Itapajipe, no Largo da Madragoa, onde ouvíamos antes do início do espetáculo tocar as músicas que eram adoradas por todos. O Carinhoso e Rosa. As canções interpretadas por Orlando Silva permaneceram de tal modo fixadas na minha memória, que ainda hoje, quando as ouço, me transporto automaticamente ao Cinema Itapajipe da minha infância. Comprávamos peixe e frutos do mar na peixaria da Ribeira, e era também na Ribeira que íamos tomar sorvete à tarde ou fazer um passeio de canoa na travessia da plataforma. Apesar de não ter vivido nenhuma grande emoção neste período, as imagens que guardo da nossa estadia em Itapajipe são claras e nítidas, como se os fatos estivessem acontecidos ontem. A esta altura, eu deveria estar produzindo os hormônios sexuais, que funcionam como fixadores da memória. Moramos pouco tempo em Itapajipe. Mudamos-nos para Brotas, na Rua dos Bandeirantes, deixando para trás a fase itapajipana, com seus odores de chocolate e peixe fresco. A passagem pela Rua dos Bandeirantes também foi curta. A casa onde morávamos parecia um pombal e tinha um pequeno jardim onde meu pai iniciou seu hobby de jardineiro, plantando hortênsias e gérberas. Quase defronte da nossa casa morava o Dr. Mauro Alencar, que, como meu pai, era professor na Faculdade de Medicina. Foi nessa casa da Rua dos Bandeirantes que tivemos o primeiro telefone. Era frequentemente usado pelo Dr. Mauro e outros vizinhos. Situação desconfortante para nós crianças, principalmente porque tínhamos que fazer silêncio enquanto os vizinhos usavam o aparelho. Um ponto mais baixo da casa do Dr. Mauro estava situada a escola e residência da professora Isolina, Zozó, gordinha, bonita e sorridente. Zozó preparou a mim e ao meu irmão Alaô para o exame de admissão ao curso secundário. Alaô já tinha 11 anos, a idade exigida para o exame. Eu tinha 9 anos, mas encorajado pela professora Zozó, acompanhei Alaô no exame de admissão, com a idade aumentada para 11 anos incompletos. Felizmente não passei, ficando com a professora Zozó mais um ano. No ano seguinte, repeti o exame e passei, enquanto Alaô, já no primeiro secundário e desambientado, não conseguiu passar para o segundo ano. Voltamos assim a ficar juntos no primeiro ano secundário do Colégio Estadual da Bahia, Central, considerado na época o melhor do estado. O colégio ficava no bairro de Nazaré, longe da Rua dos Bandeirantes, o que motivou meu pai a procurar outra casa em local mais conveniente para o acesso dos filhos mais velhos ao colégio. Um episódio me marcou emocionalmente. Durante a nossa estadia na Rua dos Bandeirantes, sofri uma agressão inesperada de um vizinho. Tratava-se de um jovem troncudo de aproximadamente 14 anos, que empurrou-me em cima dos trilhos quando eu saltei do bonde em movimento carregando meus livros. Caí feio. Os livros esparramados no meio da rua, enquanto o agressor se afastava rapidamente. Esta foi a única agressão física que sofri na minha vida. Ocorreu às vésperas de nos mudarmos dos Bandeirantes. Até hoje, 70 anos depois, não sei qual a razão que levou aquele jovem a praticar ato tão violento. Teria alguma relação com a minha aprovação para o colégio que ele, mais velho, ainda não cursava? Seria apenas a revolta de um excluído que interpretava a minha aparente alegria de viver como uma provocação?
Ou seria mero chega pra lá do irmão mais velho da minha vizinha, que não aprovou a maneira interessada com que eu olhava? Nunca soube e certamente não saberei. Daí para frente eu fui agredido inúmeras vezes, não fisicamente, mas verbalmente, e de modo bem mais contundente e consequente. Porém, depois daquele empurrão, jamais sofri ataques desprevenido e sem revidar. Aprendi com um empurrão covarde que o mundo não é um mar de rosas e que os nossos semelhantes podem nos fazer tanto o bem quanto o mal. Logo nos mudamos para a Rua Prado Valadares, uma ladeira que ligava a Rua JJ Seabra, na altura das 7 Portas, mais conhecida por Baixa dos Sapateiros, fim de linha de Nazaré. Quando nos mudamos para aquela rua, meu pai havia assumido a cadeira de professor catedrático de farmacognósia na Escola de Farmácia, anexa à Faculdade de Medicina, após ter disputado concurso no qual foi classificado em primeiro lugar. Seus concorrentes eram pessoas consideradas influentes, descenderem de famílias tradicionais na Bahia. Narciso Soares da Cunha, farmacêutico e médico, conhecido na cidade do Salvador pela sua defesa e promoção no âmbito da homeopatia. O outro concorrente, Emílio Diniz Gonçalves, também era farmacêutico e médico, irmão de 2 catedráticos. Adolfo, professor de Química Analítica, e Euvaldo, professor de Química Biológica. O meu pai era totalmente desconhecido. Nascido e criado no Piauí, veio para a Bahia adolescente, trazido pelo seu irmão de nome Honestílio, que cursava o último ano da Faculdade de Medicina. Honestílio, seu protetor, faleceu ainda estudante e meu pai teve que trabalhar, morando sozinho até se formar em farmácia, quando se casou com Alaide Metzger, aquela que viria a ser minha mãe. Recém-casados foram morar em Pojuca, onde nasci. Lá, enquanto vivia à custa de uma pequena farmácia e voltado para a política, elegeu-se prefeito. Fez sua base de apoio para estudar medicina e logo se submeteu ao concurso para professor da Escola de Farmácia, anexa à Faculdade de Medicina. Na época em que nos mudamos de Pojuca para Salvador, o meu pai já estava formado em medicina. Abandonou a política para dedicar-se exclusivamente à profissão. Ministrava aulas na Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus e atendia como médico gastroenterologista no consultório particular que instalou a Rua Chile, número 19, primeiro andar. No endereço da Rua Prado Valadares, o meu pai tinha encontrado uma morada adequadamente localizada para abrigar e servir a família, agora acrescida de 4 meninas que nasceram depois do meu irmão mais moço, Riolan, Aladia, Luzânia, Elce e Eliane. Compunham com os 3 irmãos mais velhos a família do Dr. Elcio e Dona Laide. Mais tarde, Maria José, uma irmã do meu pai, nascida no Piauí, fruto do último casamento do meu avô Job, integrou-se à família, que passou a ter 8 dependentes. Enquanto eu e meus irmãos estudávamos no Colégio da Bahia, as meninas estudavam no Colégio da Dona Anfrísia Santiago, no desterro servido pela mesma linha de bondes de Nazaré, o que tornava o sobrado da Rua Prado Valadares muito conveniente. Considerávamos-nos moradores do bairro de Nazaré, embora residíssemos além do fim das linhas de ônibus e de bondes que ficavam na Rua do Cabral. Alguns bondes nem entravam na Cabral, fazendo a volta no Largo de Nazaré. Belo largo, bem arborizado, ponto de referência mais importante do bairro e onde se encontravam 4 dos mais conceituados hospitais da cidade: a Maternidade Climério de Oliveira, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Naval e o Hospital Santa Luzia. Na mesma praça havia 2 igrejas. O principal meio de transporte era bonde elétrico. Todos eles pintados de amarelo, que transformavam a cidade em um grande parque de diversões.
Nos bondes nos encontrávamos com os moradores do bairro, nos cumprimentávamos, estabelecendo laços de amizade, quase familiar. No bairro de Nazaré morava grande parte das famílias judias de Salvador, e assim pelo menos 1/3 dos meus colegas era judeu, com os quais sempre tive enorme empatia. Creio que meu nome Metzger, de judeu-alemão, criava entre nós um elo de familiaridade, a despeito da declarada associação da família com a Igreja Católica, na qual fiz a primeira e única comunhão com 9 anos de idade. O tio Sesimbra, cujos filhos receberam o sobrenome de Nunes Maia, eram os mais velhos do clã. Casaram-se e constituíram suas famílias enquanto eu e meus irmãos ainda éramos adolescentes. Não sei bem porquê, mas o tio Sesimbra mudava de endereço com frequência. E por isso, cada vez que nós visitávamos a família, conhecíamos um novo bairro. Na Cidade Baixa, lembro-me de suas casas alugadas na Ladeira do Bonfim, no Largo do Papagaio e no Caminho de Areia. Mudaram-se depois para a Praça dos Veteranos e, em seguida, para o Rio Vermelho, voltando depois para a Cidade Baixa, perto do Largo dos Mares. Cid dedicou-se à eletrônica e tinha uma oficina de concertos de rádios. Gil foi morar em Itabuna, onde montou um laboratório de análises. Ida não casou. Foi ser professora primária em Lamarão e morreu cedo com doença de Chagas. Iva casou-se com um cidadão chamado Emidauro, mas não teve filhos. Separou-se e passou a morar com sua irmã Léa, solteira até hoje. Ari cresceu junto comigo e com meu irmão Alaor. Contemporâneos, nos frequentávamos a vida toda. O mesmo aconteceu com Herberto, Beto, filho da tia Hilda. Os tios, Floriano e Pena, continuaram em Ilhéus, plantando cacau e ficaram ricos. Floriano trabalhou em exportação com a firma Corrêa Ribeiro por um curto período e foi, como muitos outros, cacauicultores. Morar no Rio de Janeiro, onde adquiriu um apartamento duplex no Parque Guinle, nas Laranjeiras. O tio Pena também se mudou para o Rio, instalando-se em um apartamento de frente para o mar no Flamengo. Quando estávamos residindo na rua Prado Valadares, recebíamos frequentes visitas das primas de Ilhéus, todas educadas, também para tocar piano. Por causa delas, comecei a gostar de música clássica. A Valadares se iniciava no fim da Bela Vista do Cabral e terminava defronte da parte baixa da ladeira do Funil, pertinho do grande mercado das Sete Portas, onde por inúmeras vezes fiz compras de verduras com meu pai. Naquela casa moramos muitos anos. O acesso à rua tanto se fazia pela Baixa dos Sapateiros, que nos ligava ao centro através dos bondes até a Barroquinha, como por cima. Também através dos bondes de linha de Nazaré, que igualmente nos levavam ao centro, passando pelo Colégio Estadual da Bahia, Colégio Central, onde iríamos estudar. E os meus irmãos, Riolan e Alaô, durante 7 anos. A morada no meio da ladeira oferecia um fácil acesso ao cinema da Baixa dos Sapateiros e adjacências, justamente quando a juventude do mundo inteiro descobria por meio de Hollywood, não somente a América, mas o mundo. Os filmes, principalmente os americanos, nos informavam de tudo o que se passava no planeta. A Segunda Guerra Mundial terminou no ano 1945 e era um dos temas frequentes dos filmes exibidos nos cinemas. Jandaia, Aliança e Pax. Estes cinemas podiam ser alcançados por nós, de bonde ou mesmo a pé, em 10 a 15 minutos. Outros cinemas, bem melhores do que aqueles da Baixa dos Sapateiros, poderiam ser alcançados de bonde tanto por baixo quanto pelo alto da ladeira, através do bonde de Nazaré, cujo trajeto por meio da Avenida Joana Angélica nos conduzia até a Praça da Sé e adjacências, passando pelos cinemas Guarani, Glória e Excelsior. O Cinema Liceu ficava na rua que corria paralela à Praça da Sé e dava acesso ao Terreiro de Jesus, onde se encontrava a Faculdade de Medicina, na qual trabalhava meu pai. O acesso pelo Largo de Nazaré também conduzia a mim e meu irmão ao Colégio Estadual da Bahia, Colégio Central, onde faríamos os 7 anos de curso secundário, 4 anos de ginasial e 3 de científico pré-vestibular.
O colégio só funcionava em um turno, manhã ou tarde. O turno da manhã era o preferido, porque deixava as tardes livres para fazermos os deveres de casa, mas usávamos sempre que podíamos para ir ao cinema. O hábito, que era meu hobby e diversão durante toda a adolescência, havia começado no cinema Itapajipe, que frequentei ainda criança para assistir principalmente os seriados de Flash Gordon com o ator americano Buster Crabbe. Durante a minha adolescência, lia tudo que me caía nas mãos. Frequentava os cinemas quase que diariamente. A leitura começava pelos jornais, cujos editoriais e assuntos sérios eram ignorados, enquanto as páginas que tratavam da programação dos filmes me permitiam traçar a minha programação, o meu itinerário do cotidiano. Sempre que concluía a leitura de um livro, começava outro, e na busca de novidades, fazia da principal livraria da cidade, a Civilização Brasileira, o local preferido. Ficava na Rua Chile, um espaço que exigia visita diária. Outras livrarias também eram visitadas por mim, mas a Civilização Brasileira era a mais sortida. Condição que assegurou minha visitação constante ao longo de mais de meio século. À medida que fui amadurecendo, passei naturalmente dos livros infantis de Monteiro Lobato para os livros de aventura de Robert Louis Stevenson, como a série Tarzan, Nas Selvas, ou de Alexandre Dumas, com Rocambole e os Três Mosqueteiros na época da Revolução Francesa. Aventuras que misturavam geografia e história com heroísmo e fantasia e que me faziam viajar. A leitura e o cinema faziam mais pela educação do que os cursos na escola secundária. Não que eu me encontrasse em uma escola ruim. O Colégio Estadual da Bahia era reputado o melhor da Bahia. Entretanto, faltavam aos cursos a imagem do cinema e a fantasia da ficção. Surpreendido frequentemente nas aulas, mentalmente ausente, apesar de fisicamente presente, fui obrigado quase todos os anos a fazer recuperação das matérias mais indigestas, particularmente matemática. A partir dos 15 anos comecei a ler avidamente, além da literatura de ficção, que incluíam policiais, livros de divulgação científica sobre temas de medicina, sexo, biologia e química. Lia em casa, na escola, na sala de espera do consultório do meu pai, no ponto do bonde e no bonde. Não podia dormir sem ler antes, hábito que me acompanharia a vida toda. Note-se que naquele tempo a televisão, recurso até então inexistente, era um sonho remoto. E o esporte, particularmente o futebol, que já atraía meus colegas, não me atraía. Assisti durante toda a minha adolescência uma única partida de futebol entre Bahia e Galícia, no Campo da Graça. O episódio foi tão marcante que ficou na minha lembrança o ponta esquerda chamado Isaltino, que jogava no time do Galícia. Ele fez o gol da vitória do Galícia, para desespero do meu irmão Alaô, porque naquela época era fiel torcedor do Bahia. Os livros e filmes mais importantes e influentes eram biografias. Aquelas de cientistas me faziam crer que era na ciência que me encontravam os mistérios mais fascinantes da vida e da morte. Ganhei de um colega, Paulo Silva, de presente de aniversário, uma antologia intitulada Arquitetos de Ideias, que incluía biografia de Lavoisier, Newton, Darwin, Freud e outros gigantes da ciência que reforçavam a minha admiração pelo trabalho dos cientistas. Li naquele livro pela primeira vez, devia estar com 16 ou 17 anos, a teoria da população na biografia de Malthus.
assunto que seria objeto da minha atividade científica por muitas décadas. O cinema nos trazia, além da imagem, o som dos musicais, e apesar do rádio nos proporcionar uma fonte importante de programas musicais, nada como o cinema para popularizar a música clássica. Naquele tempo, Hollywood nos inundava de musicais e popularizava de tal maneira a música americana que nas festas eram tocadas, predominantemente aquelas músicas que ouvíamos nos filmes. Entre 16 e 18 anos, passei a frequentar mais assiduamente os clubes sociais para dançar nos bailes e festas de sábados e aos domingos, sobretudo nos períodos de veraneios. O que mais ouvia e dançava eram músicas tocadas pela jazz bands de Glenn Miller e Tommy Dorsey, nos anos 40. Quem não dançou emocionado e deliciado In the Mood, Mary, Moonlight Serenade ou Tuxedo Junction? Também se tocava boleros, sambas e até valsas, mas a música americana promovida pelo cinema não podia faltar. A música clássica nos chegava também pelo cinema, por meio das biografias dos grandes compositores Strauss, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, Schubert, Verdi e outros reviveram no cinema para nos divertir e instruir. O meu pai, sempre interessado em educar os filhos, procurava o que havia de melhor e trazia para casa os discos dos maiores compositores. Eram tocados na vitrola. A cada ano, ele providenciava uma nova vitrola, mais moderna. Tornei-me um amante da música sem restrições. Apreciava música popular e clássica, fazendo do som musical parte do meu cotidiano, ouvindo-as quando possível, até trabalhando. Favorito para ouvir ao acordar e durante o trabalho, Mozart, por exemplo, cujas composições tranquilizam, encantam e estimulam a mente, aumentando a produtividade. Acostumei-me a estudar ouvindo Mozart, ou compositores do mesmo estilo como Haydn. Foi como adolescente que me tornei morador da Rua Prado Valadares, número 21, onde residi durante uma década e conheci a cidade de Salvador. Cheguei ali ainda menino, com 11 anos, e só sairia para morar na Barra, Rua Afonso Celso, com 20 anos de idade, já universitário. Creio que a minha vida profissional podia ser pressentida desde a adolescência pela atração que eu sentia então pela farmácia e pela medicina. Não foi por acaso que aos 14 anos arrumei o meu primeiro emprego de visitador de médico. Aquele anônimo educador, o detail man, que leva aos consultórios e hospitais amostras e literatura sobre produtos que a indústria farmacêutica fabrica e comercializa. Acostumado a vê-los na sala de espera do consultório do meu pai, na Rua Chile, com grandes pastas, e observá-los durante a visita, entregando amostras e citando, sem muita convicção, as virtudes dos remédios. Concluí que aquilo que faziam estava perfeitamente ao meu alcance. Na realidade, eu achava, mesmo que sairia até melhor que a maioria deles, porque já estava na 4ª série do curso secundário e filho de médico. Possuía uma grande familiaridade com os remédios, cujas amostras se amontoavam nos armários lá de casa, e cujas bulas eu lia para satisfazer a minha curiosidade. Procurei uma firma que representava diversos laboratórios farmacêuticos. Fui direto ao diretor-gerente e apresentei as minhas credenciais. Filho de médico, relacionado com muitos outros colegas do meu pai, 4º ano de ginásio, 16 anos, aumentei a idade para parecer mais responsável e muita disposição. Admitido experimentalmente, fiquei no emprego pouco mais de um ano. Nunca mais parei de trabalhar na área farmacêutica ou médica. Estudava as bulas, decorava tudo e, compenetrado, transmitia a informação para os médicos sem entender bem o que dizia, mas convencido de que o que fazia era muito importante. Conheci todos os grandes clínicos da época que se divertiam com a minha presença, engravatado ao lado dos meus colegas mais velhos. Conheci assim, por meio das visitas, médicos de grande
clientela, alguns deles, inclusive professores da Faculdade de Medicina, como José Silveira, Adriano Pondé, Renato Lobo, Fernando São Paulo e Cícero Adolfo da Silva. Clientela enorme, possuíam Fernando Filgueiras, Alberto Pedreira, Lapa e Renato Almeida, que por isso mesmo nos faziam esperar horas na sala de espera. Trabalhei como propagandista quase 1 ano, fui promovido a vendedor. Porém, nessa nova função não fui bem-sucedido e perdi o emprego. Logo que me vi desempregado por não conseguir as inalcançáveis cotas de vendas, procurei outro emprego que, como o primeiro, me ocupasse meio-dia para não prejudicar os estudos. Consegui um lugar de laboratorista no serviço de águas e esgotos. A função era colher diariamente amostras de água nos diversos reservatórios e estações de tratamento da cidade de Salvador e trazê-los para análise ao laboratório de bacteriologia, localizado na ladeira de São Bento, esquina da Praça Castro Alves. Aprendi ali as técnicas de cultura e identificação de bactérias, com o Dr. João Pedrosa Cunha e seu irmão Manuel, quinto-anista de medicina que atuava como laboratorista. Assim adquiri as primeiras noções de epidemiologia e saúde pública, antes mesmo de entrar na universidade. Foi no 3º andar do SAI que vi pela primeira vez isolada de amostra de água uma bactéria. Fiquei fascinado com as formas variadas que as colônias bacterianas desenhavam nas lindas placas redondas, vermelhas e brilhantes de H. Era por meio dessas colônias que as diversas espécies eram identificadas. Levava horas lendo livros de bacteriologia enquanto fiscalizava a pressão da autoclave, equipamento onde eram esterilizados por via úmida os meios de cultura que Manuel me ensinara a preparar. Também cuidava do forno, onde os frascos que serviam para guardar amostras de águas colhidas no campo eram esterilizados a seco em uma temperatura superior a 150 graus. Aprendi a flambar o bocal do frasco de colheita para destruir qualquer bactéria que ali se encontrasse, evitando assim a contaminação da amostra. Tornei-me um competente auxiliar de laboratório, que já se vangloriava de identificar alguns meios de cultura pelo odor. São os meios de cultura ou o seu preparo que dominavam a atmosfera dos laboratórios de bacteriologia, tão diferente do cheiro forte e desagradável de formol, que dominava a atmosfera dos laboratórios de anatomia que eu visitava para xeretar, lá na Faculdade de Medicina do Terreiro. O ponto alto do emprego do SAI era o Jeep novinho, com motorista que ficava à minha disposição para colher material nos arredores da cidade. Sentia-me importante. Carro oficial na porta de casa para me conduzir ao trabalho. O salário mínimo de trabalhador extranumerário, apesar de modesto, servia para pagar os meus gastos com livros, transporte e cinema e me dava uma agradável sensação de independência e importância junto a meus irmãos e colegas. O básico, casa, comida e roupa lavada, ainda eram asseguradas pelo meu pai. Servi ao Exército um período de 2 anos no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, CPOR, 1948 a 1950, ao tempo que entrava para a universidade através de um vestibular para o curso de farmácia. A prestação de serviço militar obrigatório se estendia por 2 anos, mas a frequência se limitava aos 4 períodos de férias escolares, um curto em julho e outro longo de dezembro a março, além dos fins de semana durante todo o ano. Gostei, fiz boas amizades, algumas delas para toda a vida. Aprendi a atirar com armas leves e pesadas, mas nunca me passou pela cabeça usar uma arma de fogo para atirar em alguém. Felizmente, nunca tive que fazê-lo.
Foi no Exército que me dei conta da forma compenetrada com que os militares de carreira assumem a condição de protetores da pátria. A seriedade com que reverenciavam os seus símbolos, a sua história, os seus hinos. Sempre gostei dos hinos e nunca deixei de me emocionar com os acordes do hino nacional brasileiro. A letra, como toda letra de hino nacional, é ufanista e exagerada, mas a música é bela. Tão bela que nos faz aceitar a letra e cantá-la sem vexame. Mas o que aprendi de mais valioso no Exército foi valorizar a disciplina. Não a disciplina cega de fanáticos, mas a disciplina informada e compreendida. O curso de farmácia, o primeiro que fiz, contava com bons professores. Os pesos pesados da química analítica, farmacêutica e industrial, da biofísica, da botânica, da farmacognósia, da parasitologia, da microbiologia, da farmácia galência, da bromatologia e da toxicologia. Frequentar o antigo e belo prédio da Faculdade de Medicina me dava a sensação de estar em casa, porque era ali que trabalhava e ensinava o meu pai, Elcio. Professor catedrático de farmacognósia, uma das disciplinas mais importantes do curso. Desde menino que eu ficava no seu laboratório, encantado com as centenas de frascos compridos, contendo partes das plantas mais utilizadas em medicina, e cuja identificação e propriedades tínhamos que conhecer para bem tratar os futuros pacientes. Adquiri na velha escola instalada no andar térreo do prédio da Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, uma base científica que não fez mal algum a quem desejava ser médico e pesquisador. O curso era ótimo. Alguns professores encontravam-se limitados tanto no conhecimento quanto na didática, porém, quando este era o caso, eu mergulhava nos livros da matéria e procurava entender sem a ajuda deles. Aprendi assim a analisar um produto qualquer para conhecer os seus componentes. No curso de Química Analítica de Adolfo Diniz, antigo rival do meu pai, que acabou tornando-se um grande incentivador da minha carreira de professor. Aprendi a pesquisar venenos e analisar alimentos no curso de Bioquímica Bromatológica e Toxicologia do Dr. Tobias Neto. Sua irmã Margarida Tobias ministrava as aulas práticas. Uma dessas aulas, a pesquisa do arsênico a partir de material retirado de um cadáver cuja morte suspeitava-se por envenenamento. Era um espetáculo imperdível. As excelentes aulas de parasitologia do professor Barros Barreto, que chegavam a ser disputadas até pelos menos assíduos. Aprendi a identificar os numerosos parasitas que provocavam doenças no imenso paraíso parasitário, o Brasil. Amebas entre quais se detectava a entamoeba histolítica, o terrível Schistosoma mansoni, as leishmanias astênias, os plasmódios agentes da malária, os tripanossomas da doença de Chagas. Na parasitologia, aprendíamos a fazer exames de fezes e de sangue para a pesquisa de parasitas. As aulas práticas eram ministradas pelo professor Fernando Marques Lima, muito elegante, sempre vestido de branco, que, diga-se de passagem, era a indumentária favorita dos professores e alunos. Nas aulas de exame de fezes, Marques Lima costumava preparar as amostras com a naturalidade de quem prepara uma refeição, o que enjoava alguns, mas divertia a maioria. Estávamos nos qualificando para servir a saúde pública, aptos a identificar os parasitos intestinais pelo formato característico dos ovos que eram eliminados nas fezes do paciente. Na microbiologia, disciplina do professor Eduardo de Araújo, aprendíamos a identificar as bactérias. Dessa matéria eu já entendia um pouco, em virtude do período que trabalhei no laboratório de microbiologia do Serviço de Águas e Esgotos. Nos 2 anos de química orgânica, se aprende tanto análise quanto a síntese dos compostos orgânicos, aqueles derivados do carbono que compõem e se originam os seres vivos.
Era a parte química que predominava na chamada química biológica, a química da vida. Em retrospecto, vejo a minha passagem pelo curso de farmácia como estágio de suma importância para a carreira de médico que me dedicaria a seguir. Sempre que tenho oportunidade, aconselho aqueles que querem ser melhores médicos que, se possível, façam um curso de farmácia como pré-requisito. Apesar do meu interesse, à época, de me concentrar em aprender tudo o que podia de química, fascinado com a extensão do assunto, não podia deixar de ficar maravilhado com as aulas do meu pai. Ele descrevia os poderes de determinadas plantas que, embora da aparência tão comum e inocente, poderiam matar ou salvar vidas. Os seus venenos poderosos, adequadamente administrados, se transformavam nos medicamentos que o farmacêutico preparava para os remédios tratarem seus pacientes. Os nomes científicos das plantas, sonoros e sugestivos, passavam a constar dos novos vocabulários e eram citados para os nossos amigos e namoradas com certo ar de superioridade. Parecia que aqueles conhecimentos haviam sido criados por nós. Convidar uma colega para tomar um sorvete de cocos nucífera, coco, ou saborear o fruto da musa paradisíaca, banana, valorizava o modesto curso de farmácia aos olhos dos colegas que já faziam medicina ou direito. Mas eram as químicas que me atraíam irresistivelmente. E por esse motivo, até na farmacognósia, disciplina do meu pai, era menos a parte botânica do que a química dos produtos naturais, chamados princípios ativos, geralmente alcaloides, que mais me interessava. Como extraí-los da planta sem destruí-los? Como purificá-los? Como testá-los para avaliação dos seus efeitos? Enquanto estudava farmácia, ensinava química no Colégio Estadual da Bahia, onde havia cursado todo o secundário. Fui nomeado por Anísio Teixeira, secretário de Educação do Estado, por indicação de Tobias Neto, professor de toxicologia na Faculdade de Farmácia e amigo do meu pai. Encarregado que era pelo curso prático, aprendi a ministrar aulas, fazendo demonstrações e manipulando frente aos alunos substâncias químicas que se encontravam à minha disposição, no bem equipado laboratório do colégio. Primeiros passos nas atividades de pesquisador e professor que iria ocupar-me para o resto da vida. Formei-me em farmácia em dezembro de 1951 e um mês depois me submeti ao vestibular de medicina, curso que fiz com facilidade em virtude das matérias que havia cursado em farmácia e que eram comuns aos dois cursos. Logo que registrei o diploma de farmacêutico, fui à luta. Associei-me ao meu colega Carlos Alberto da Fonseca, que viria mais tarde a casar-se com minha irmã Aladia. E juntos abrimos um laboratório de análises clínicas no 3º andar do edifício Bahia, na Rua Ajuda, um prédio onde mantinham consultórios permanentes médicos clínicos da época. Adriano Pondé, Fernando Filgueiras, Luiz Fernando Macedo Costa, Roberto Santos, Jesse Acioli, Trípoli Gaudenzi, alguns deles velhos conhecidos do meu tempo de visitador médico. A clientela foi fácil. Conseguir com o que sobrava do laboratório de Estácio Gonzaga e Joel Lenoy, no 2º andar, o mais movimentado da cidade. Ameaçamos a concorrência oferecendo exames que os outros laboratórios não faziam, exames de função hepática e renal, dosagens de enzimas e hormônios, eletroforese de proteínas plasmáticas, captação de iodo radioativo, foram algumas das novidades oferecidas aos médicos como novos elementos propedêuticos para a facilitação dos diagnósticos. Assim, durante os 3 primeiros anos do curso médico, dividi-me entre as aulas no Terreiro de Jesus e o laboratório, que era alcançado na Ajuda a pé em 10 minutos.
Foi neste período, 1951 a 1953, que comecei a fazer pesquisas com o útero, ajudando Jorge Novis, que preparava sua tese de concurso para a Cátedra de Fisiologia, vaga caracterizada com o afastamento do seu pai, Aristides Novis. A tese de Jorge versava sobre a farmacologia do útero, um tema que passou a ser objeto das minhas pesquisas por mais de 20 anos. Foi também nessa fase que me confrontei pela primeira vez com a falta de apoio financeiro à pesquisa científica por parte da faculdade. Não havia verbas para equipamentos, reagentes ou animais de laboratório. Para obter recursos à realização dos projetos, deveríamos contar com um patrocinador cujos interesses coincidissem com os nossos. Assim, depois de muita insistência e persuasão, consegui uma doação do Instituto do Cacau para financiar os primeiros estudos, realizados em uma pequena sala no subsolo da faculdade, e que se destinavam a encontrar uma fonte de proteína vegetal para socorrer os nordestinos em fases de seca. 2 tipos de sementes abundantes na flora baiana foram escolhidos para a pesquisa: a semente de jaca, Artocarpus integrifolia, e a semente do cacau, Theobroma cacau. Que as sementes tanto da jaca como do cacau eram ricas em proteína, já se sabia. O que não se sabia era se essas proteínas tinham valor biológico. Isto é, se eram fixadas ao organismo do mesmo modo que as proteínas de origem animal, como a caseína do leite ou a albumina do ovo. O estudo consistia em administrar em ratos, na fase de crescimento, uma dieta balanceada, de modo que a única fonte de proteína fosse a semente em questão. Os animais eram mantidos em gaiolas metabólicas individuais. A urina e as fezes eram recolhidas diariamente e o nitrogênio das proteínas existentes nos dejetos dosados com a ajuda de uma complexa parafernália de digestores e aparelhos de destilação, cuja manipulação me dava grande satisfação. Com os resultados do estudo da semente da jaca, preparei um relatório para Jorge Novis, que lhe deu forma e fez publicar nos Anais da Faculdade de Medicina, em 1952. Felicidade foi ver o meu nome ao lado do meu professor de fisiologia e grande estimulador da pesquisa. A gratificação foi tão grande que me fixei ao laboratório de fisiologia por muitos anos. Nesse período, dividia-me como podia entre as aulas do curso médico, anatomia, histologia, fisiologia, física, microbiologia, parasitologia, bioquímica, farmacologia, patologia geral, propedêutica, que construíam o currículo dos 3 primeiros anos e o trabalho do Laboratório de Análises Clínicas no Edifício Bahia, na Ajuda, onde ganhava os trocados, além da minha atividade didática, ministrando aulas aqui e acolá. Havia também as namoradas, e principalmente nas horas vagas, cinema e leitura. Aliás, para a leitura, todos os minutos eram aproveitados. A pesquisa, obviamente, sofreu. Não havia como fazer os experimentos que exigiam tempo, como a projetada avaliação do valor biológico proteico da semente do cacau, cujas dosagens de nitrogênio exigiam horas. Procurei tirar proveito de novas técnicas de diagnóstico que estavam sendo introduzidos em bioquímica clínica, como a eletroforese de proteínas plasmáticas, para fazer pesquisas que exigiam menos tempo. A avaliação do valor biológico da semente do cacau teria que esperar. Apliquei a técnica ao estudo das proteínas sanguíneas de animais da fauna local, começando pelo sagui e a preguiça e me estendendo aos répteis e anfíbios. Os estudos eram publicados na Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ciência e Cultura, ou na Revista Farmacêutica da Bahia, idealizada, editada e publicada por Penildon Silva,
Quando sobrava mais tempo, voltava a trabalhar no estudo sobre o valor biológico da semente do cacau, que seria publicado no fim do ano, na Revista Farmacêutica da Bahia. Esse trabalho foi traduzido para o alemão e publicado na Alemanha. Da ideia original até a execução de um desses trabalhos, eu perdia muito tempo, porque ainda não dispunha de colaboradores que pudessem ajudar-me na condução dos experimentos. Eu deveria fazer quase tudo: arranjar o espaço, adquirir os animais, cuidar da sua manutenção, colher fezes, urina e sangue, pesar e analisar tudo, fazer cálculos, escrever, levantar bibliografias e submeter o manuscrito ao editor das revistas. Entre a entrega ao editor e a publicação, poderia passar mais de um ano. A Revista Farmacêutica da Bahia dependia exclusivamente da capacidade do seu editor de levantar recursos de patrocinadores, porque a mesma não dispunha de assinantes. A enorme dispersão dos meus interesses e atividades manteve, assim, minha produção científica, inicialmente modesta. Um trabalho em 1952, outro em 1955 e outro em 1957. É verdade que no período de 51 a 54, o laboratório de análises clínicas na Ajuda, o curso médico, as festas, o cinema, a praia e o outro sexo me mantinham em atividade contínua, dia e noite. No fim de 1954, algo de extraordinário aconteceu que iria influenciar de modo radical a minha vida profissional, cultural e afetiva. O sonho tornou-se obsessão logo após uma visita do professor Bernardo Rusey ao laboratório de fisiologia, onde eu me encontrava e com quem mantive um curto diálogo, quando ao meu lado, olhando para o mar, afirmou: se tivesse nascido na Bahia, jamais teria ganhado o prêmio Nobel. Incomodado com aquela afirmativa, perguntei se os baianos estavam impedidos de alcançar o Nobel. Ele afirmou que sim, disse que o clima tropical paradisíaco ou a vida ao lazer e não ao estudo, e que se eu estivesse interessado em fazer pesquisa, teria que sair daqui e ir estudar e trabalhar onde o clima fosse ruim. Aqui, pelo menos para estudar, teríamos que fechar as janelas. Hay que cerrar las ventanas.